Que a paz vinda de Deus seja com todos vocês que estão aí do outro lado, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu desde já quero agradecer a todos por estar aí fazendo parte deste vídeo. É muito simples. Eu sempre vou estar postando alguns vídeos, fazendo alguns comentários. São muito simples os meus vídeos. Cada um dá o que tem. Eu dou aquilo que eu tenho. Então é muito simples, como eu sou muito simples. Mas eu quero pedir a vocês que estejam aí curtindo, se inscrevendo também no canal, tá? E Deus abençoe a cada um de vocês, a todos os meus amigos, né? Que eu já tenho, a todos os meus seguidores. E eu quero deixar para vocês um versículo da palavra que diz assim, lá em São João capítulo 3, verso 16, muito conhecido de todos vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre o amor de Deus, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem que amor é esse que Deus tem por nós, se Ele permite nós sofrer, né? Se no passado, lá no Velho Testamento, nós vemos muitas correções de Deus, severas, né? Punindo algumas pessoas. Mas quando nós olhamos para o verdadeiro amor de Deus, é um amor que nós, olhando com os nossos olhos carnais, né, com o nosso entendimento, nós não vamos entender. Portanto que está escrito, Deus amou de tal maneira, quer dizer, é uma maneira que nós não vamos entender esse amor de Deus, porque Ele é o próprio amor, né? É o que está escrito, que Deus, Ele é o próprio amor. Então veja bem, um amor de entregar o próprio Filho em benefício de alguém que não conhecia Ele, não queria nada com Ele, blasfemava dele, e mesmo assim, esse amor dele, veja que é diferente, não é um amor comum. Um amor de entregar um inocente por um pecador. Portanto que ele foi morto na cruz como um culpado. E o culpado sempre foi nós, pois a Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. Então esse amor é um amor inexplicável. Nós conhecemos o amor do nosso jeito. Qual que é o amor que nós conhecemos? O amor que nós conhecemos é aquele amor que o filho se embriaga, pega o carro, mata uma pessoa e ele vai preso. E o seu pai vai lá, paga a fiança e tira ele da cadeia. Então,
nós entendemos o amor como isso. Ao nosso ver, esse é o amor, né? Se é Deus, nesse caso, ele agiria de uma outra forma. Por quê? Ele diz na palavra, lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se é Deus, o amor dele é que a pessoa, ele colha o fruto daquilo que ele semeou. E esse tipo de amor não é o amor que nós enxergamos. Nós enxergamos o amor dessa forma, da nossa forma. Então, por que que Deus pune pessoas? É pelo o amor que ele tem nas pessoas. O escritor aos Hebreus, ele diz que qual filho que não é corrigido pelo pai? Qual pai que não corrige seu filho? Se vocês estão sem disciplina, sem correção, então vocês não serão tratados como filhos, e sim como bastardo. E diz assim que se nós aceitarmos a disciplina, nós somos recebidos e reconhecidos como filho. Então, o amor que Deus tem por nós não é esse amor que nós achamos que temos. Nós amamos, mas não se compara a esse amor. Nós não conseguimos enxergar o amor da forma que Deus enxerga. A forma de dar o Filho único para morrer, sofrer por alguém pecador que não merece perdão. Por alguém que é impuro, imundo, e ele santo, puro, justo. A Bíblia diz que ele nunca pecou, nunca houve nele pecado, porque ele é justo. Então, o que é o amor de Deus por nós? É aquele amor que ele corrige nós. Ele corrige nós. A Bíblia diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se de si mesmo e de seus pecados. O que separa nós de Deus? O que separa nós de Deus? O que separa uma pessoa de Deus? Lá em Isaías capítulo 59 e verso 12 diz assim: mas as vossas iniquidades são elas que separam vocês de Deus. Então, o amor de Deus não é aquele amor que condena, é aquele amor que corrige, sempre esperando um retorno de arrependimento. Que nós sempre receba aquela correção, entendendo que é por amor, porque Deus é justo. Então essa visão que temos do amor não é a mesma visão de Deus. Nós temos que entender isso, viu? Nós temos que entender isso. Deus, ele sente tanto amor por nós, e o desejo dele de nos salvar é muito maior do que aquela mãe
que se atira no fogo em um incêndio em uma casa para salvar seu filho, entendeu? Aquela mãe que ela arrisca a sua vida pelo seu filho que está ali no fogo. O desejo de Deus de nos salvar é muito maior do que isso. É que nós não a entendemos e às vezes nós não buscamos conhecer um pouquinho. E às vezes nós não queremos. Então, o desejo de Deus é que nós reconheçamos, nós entenda quem somos nós e quem é Deus. Que o amor dele é muito grande e ele quer dar a nós o perdão dos nossos pecados. Não existe pecado que ele não perdoe. Quantas pessoas, de tanto pecado que já cometeu, ela pensa assim: eu nem vou mais procurar me aproximar de Deus porque eu já pequei tanto. É muito pecado. Deus não vai me querer mais. Mas o que eu quero que você entenda é que esse amor de Deus, você não vai conseguir entender. Você entende que mesmo que Ele ame, mas Ele às vezes age como nós. Não. Nós queremos tratar olho por olho, dente por dente. Deus não. Sempre Deus olha para você e olha para mim querendo um reconhecimento para arrependimento e a pessoa tenha uma renovação, uma restauração. Ninguém está perdido diante dos olhos de Deus. Muitas pessoas, elas rejeitam o perdão de Deus. O pastor Dr. Rodrigo Silva, ele contou uma parábola muito interessante. Diz que um moço, ele cometeu um crime e naquele país, aquele crime era digno de morte. Então, ele foi julgado para ser morto, enforcado. E o povo, então, um grupo de pessoas se reuniram e foram até o governador pedir clemência para aquele moço, para que o governador a perdoasse e não permitisse que ele fosse morto, fosse enforcado. Então o governador fez a carta de perdão para ele e se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia, pegou a carta de perdão, colocou dentro da Bíblia e foi então até a cadeia. Quando o pastor, que não era o pastor, era o governador, chegou ali, ele foi recebido por palavrões. Aquele moço, ele cuspia naquele pastor. Ele gritava: saia daqui, eu não quero você aqui. E ele cuspia, e o pastor então pegava a Bíblia e mostrava para ele, dizendo: eu tenho aqui dentro a solução para o seu problema. E ele dizia: eu não quero, eu não quero.
Ele dizia, mas eu vim aqui para trazer para você algo muito importante. O perdão está aqui, dentro da Bíblia, que era a carta que estava dentro da Bíblia. Ele cuspia e tentou agredir aquele pastor, né, que não era o pastor, era o governador que estava com a carta de perdão para ele, que ele não iria ser morto. E o pastor foi embora, o governador, e no dia daquele moço ser enforcado, ele já tinha ouvido que o carcereiro tinha dito a ele: aquele moço que veio aqui, sabe, aquele pastor, ele não era pastor, ele era o governador, e ele estava com a carta de perdão, você não iria ser enforcado. Ele ia te perdoar, você ia ser livre, você não iria morrer. Então, aquele jovem, poucos minutos antes de morrer, ele pediu alguns minutos para dar uma palavra. Então ele deu ali uma palavra, ele disse: olha, a todos, principalmente os jovens, eu quero deixar aqui um esclarecimento. Daqui a alguns minutos eu estarei morto, mas eu quero deixar para vocês bem claro que eu não estou sendo morto pelos crimes que eu cometi. Eu estou sendo morto porque eu rejeitei o perdão. E é isso que acontece conosco. As pessoas pensam que o que leva ela para o inferno é tudo aquilo que ela cometeu. Mas o que nos condena é quando nós não aceitamos o perdão, a graça de Deus. Quando nós aceitamos a graça de Deus, então todos os nossos pecados são perdoados. Temos que aprender sobre o amor de Deus, a graça de Deus. A palavra graça, ela significa favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos. Então, vamos focar no amor de Deus. Mesmo que aconteça coisas difíceis e ruins na sua vida, mas saiba de uma coisa: se é correção de Deus, aceite como filho, porque o amor dele, se nós formos falar como nós entendemos, nós vamos falar que Deus não ama ninguém. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai entender você. Deus entende o que você está passando. Viu? Pode ter certeza. Como eu disse anteriormente, Ele ama você, ama eu, muito mais do que uma mãe ama seu filho. Só que nós só conseguimos entender o amor de mãe para filho. Mas o amor de Deus está muito além disso. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus ele seja derramado nos vossos corações. Que Deus te abençoe. Que você seja alguém
que está sempre espalhando o verdadeiro amor de Deus. Não aquele amor que mata. Já ouviu falar de pessoas que diz assim, que matou por amor? Pois é. O amor de Deus é aquele amor que quer trazer vida para você e para mim. Vida. É vida. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem alguém que quer nos enganar e quer acabar conosco. No capítulo 10 do Evangelho de João, verso 10, está escrito palavras ditas pelo próprio Cristo. O ladrão não veio senão roubar, matar e destruir, mas eu vim dar vida, e vida com abundância. Que o amor de Deus seja derramado em vossos corações. Deus abençoe a cada um de vocês.